Olá, parece que estamos ao vivo, 21 almas na live, 11 likes, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pela presença. Parece que estamos ao vivo, sim. Bem, temos aqui o Lacir Lourenço. Aras, não confio nesse homem cujo passado é preocupante. Clipper 440, acabou tudo, inclusive a esperança. Não, calma aí, vamos devagar com a dor. Bem, tem muita gente me perguntando, né? Gente que está saindo do canal e peço a Deus que não volte mais, porque estão saindo justamente porque nós estamos cobrando uma atitude do governo. Isso não pode. No país da idolatria não se pode cobrar dos ídolos. Só que tem o seguinte: triste o país que cultua ídolos, sejam de pedra, de barro ou de carne, pior ainda os de carne. Então esses que estão saindo, porque nós estamos legitimamente cobrando uma atitude de Bolsonaro, queira Deus não voltem mais, porque eu não saberei dizer, eu não saberei quem, não sei quem exatamente está saindo, mas amanhã depois, se voltar, também não saberei, virá com aquele papinho, boa professor, valeu, tapinha nas costas, e eu ainda vou lá dar coraçãozinho pro desgraçado. Tomara que não aconteça. Porque vejam bem, a diferença entre o idólatra e o cidadão consciente. O idólatra vê apenas o aspecto exterior das pessoas e das coisas. E aí temos que admitir, Bolsonaro é craque, é nota 10 em populismo, é um político populista. Quando a coisa está complicada, ele vai para a pastelaria, isso é uma vantagem dele como político. Mas precisamos furar esta aparência, ir ao fundo dela. Muitas vezes o populismo não corresponde ao que de fato o povo espera, os mais conscientes. E o mais consciente é aquele que exerce o seu direito de cobrança. Não existe nada mais legítimo hoje do que o eleitor de Bolsonaro cobrá-lo. O eleitor de Lula, de Dilma, de Temer, de Alckmin não tem obrigação de cobrar nada de Bolsonaro. Pelo contrário, esse quer ver Bolsonaro indo cada vez mais para o buraco. É o seu sonho de consumo. Quem tem o dever e a obrigação de cobrar de Bolsonaro, de cobrar do seu deputado, do seu senador, do seu vereador, é o eleitor dos respectivos nomes, ninguém mais. Mas vejam, estão nos acostumando, estão nos domesticando cada vez mais e de modo cada vez mais sutil e elegante a não cobrarmos nada e continuarmos idolatrando aqueles que nós elegemos na esperança de mudanças. Eu estava vendo agora há pouco o último vídeo dos Pingos nos Is. Vi duas coisas ali que me deixaram assombrados. Um comentário de Augusto Nunes, por exemplo, dizendo que agora Bolsonaro está melhor. Essa semana ele foi muito melhor. Não discutiu com ninguém, não falou grosso, tá mansinho, tá humilde, tá quietinho. É isso aí, presidente. Nessa semana o senhor foi melhor. Percebem? Eles estão domando o Bolsonaro. Já domaram, na verdade. É esse Bolsonaro que eles querem para aplaudir. O presidente ficou bonzinho, ficou legalzinho, ficou quietinho. E outra coisa que me espantou nos Pingos nos Is. Vejam como eles trabalham. Não me lembro se foi Augusto Nunes ou um dos outros lá, os passapanos, Zé Maria, os passapanos atuais, porque não pense que os Pingos nos Is é bolsonarista desde pequenininho. Estão de boa agora, porque estão amansando a fera. Acho que foi Augusto Nunes que disse essa pérola. Outro ponto positivo para Bolsonaro. Dessa vez ele escolheu certo um ministro para a educação. Pois é. Por que ele disse isso? Porque o ministro da educação falou de cara algo para acalmar a esquerda. Eu não sou ideólogo, eu não tenho ideologia.
Isso quer dizer o seguinte: olha, eu não sou como Weintraub, um sujeito de direita, um conservador que quer recuperar os valores tradicionais da sociedade brasileira dentro da escola, dentro da sala de aula, dentro da universidade. Não, 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 não. Eu sou muro, garotada. E aí o Augusto Nunes gostou. Agora sim o presidente colocou uma pessoa certa, alguém morno, que não é nem quente nem frio, entendeu? É isso que eles querem. E Bolsonaro, infelizmente, caiu no jogo. Eu não sou contra Bolsonaro, continuo dizendo, se hoje Bolsonaro amanhã for candidato, capaz, eu até sou capaz de votar nele de novo, se não tiver opção melhor. Hoje votaria em Weintraub se fosse candidato, certamente. E não quero a desgraça desse governo, porque seria a nossa desgraça. Eu votei 2 vezes em Bolsonaro e continuo esperando que ele faça aquilo que prometeu em campanha. Pois bem, acontece que querem nos domesticar também. Não cobre nada do presidente, não use o teu direito civil, não use o teu direito de cidadania, não cobre do seu político, deixa na medida, ele tem um plano. É sempre a história, calma que ele tem um plano. Pois é, só que esse plano, o tempo vai passando e cada vez fica mais difícil entendê-lo, porque a cada dia que passa, meus amigos, a situação do Brasil complica-se e muito. Então eu não venho aqui desanimado, como muitos dizem, professor, você está pessimista, você está desanimado. Não, eu estou assustadíssimo. Antes eu estivesse desanimado, essa fase já passou, meus caros. Eu estou assustadíssimo. Eu estou vendo com esses olhos que a terra haverá de comer, que a vaca está indo com a corda para o brejo. O tempo está passando, a esquerda está acumulando vitória sobre vitória, o país está numa convulsão praticamente política, ninguém mais se entende a não ser quando recebe um carguinho ou outro. Há uma queda de braços e o presidente se deixando vencer, porque está mal assessorado, mal acompanhado, tem uma péssima base aliada e não reage. Pelo contrário, agora a sua reação é uma anti-reação. Tornou-se dócil, tão dócil que foi hoje elogiado pelo Augusto Nunes dos Pingos nos Is. Agora o Bolsonaro tá legal, ele tá mansinho, tá quietinho, não bate mais boca com ninguém. Percebe? Esse é o motivo do meu susto. Vejam a última chacoalhada no vagão que recebemos agora há pouco. Prestem atenção nessa notícia, que é o motivo dessa live. A tensão entre o grupo... A matéria foi dada em vários veículos de comunicação. Eu peguei aqui a matéria publicada pelo Consultor Jurídico, conjur.com.br. A matéria diz o seguinte, foi publicada agora há pouco, às 21h25. A tensão entre o grupo de trabalho da Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República levou a um pedido de demissão coletivo. Saíram os procuradores Herbert Reis Mesquita, Luana Macedo Vargas, Maria Clara Noleto e Vitor Richelli Lins Santos. O grupo de trabalho da Força Tarefa na PGR, que ficou esvaziado após o pedido coletivo de demissão, é responsável por conduzir os inquéritos que envolvem autoridades com prerrogativa de foro investigados pela operação. Entre umas de suas atribuições está a de negociar acordos de colaboração premiada. Bem, eu mais cedo tinha publicado no Twitter a síntese deste problema, o que levou à demissão. Eu vou ler em 2 notinhas rápidas. A Lava Jato, que a despeito de muitos continuava atualmente investigando gente graúda, claro, teve em Aras um obstáculo intransponível, suficientemente forte para enterrar todas as novas investigações.
De que forma? Vejam essa outra nota. Em ofício à Corregedoria do Ministério Público, em ofício à Corregedoria do Ministério Público, a Lava Jato acusou Lindora Araújo, subprocuradora-geral da República, de fazer manobra ilegal sem apresentar documentos para copiar bancos de dados sigilosos das investigações, sem apresentar justificativa ou documentos. Com isso, o grupo da Lava Jato na PGR acaba de pedir demissão coletiva. Bem, é claro que nós temos que perguntar o que continham esses bancos de dados para interessar tanto Augusto Aras e a subprocuradora-geral da República. Que nomes importantes estão sendo investigados atualmente pelo grupo da Lava Jato? Claro que não sabemos, mas é óbvio que tratam-se de pessoas muito influentes. Pois bem, se nós temos aqui uma interferência da Procuradoria-Geral da República, claro que se deve a uma indicação super errada da Procuradoria-Geral da República. Você pode não gostar do que eu digo, mas você não pode contestar o que eu digo. Vemos hoje que foi muito errada a indicação do senhor Aras e não foi por falta de alerta. Eu tenho que me penitenciar. Deixei a coisa de barato, Bolsonaro sabe o que faz, mas os indícios eram muito fortes. Ele havia, inclusive, participado de uma festinha de gente graúda do PT antes de ser indicado. Isso está nos anais da história. Muito bem, o ministro da Justiça, o primeiro, foi pessimamente indicado. Você não pode negar isso. Todo mundo considerava um mito. Mas o homem acabou mostrando-se a grande pedra de tropeço deste governo. A sua saída representou um tiro no coração do melhor ministro que Bolsonaro tinha, que se tornou também, por causa disso, o pior problema. Weintraub. Abraham Weintraub, se alguém lembra, que saiu fugido do Brasil como se fosse um criminoso, como se não tivesse honra, como se tivesse cometido uma grande atrocidade no país, e só o que queria era moralizar a educação. Pois é, foi despedido quase que como um leproso. Bolsonaro até sentiu-se constrangido em abraçá-lo e saiu fugido. Fugido para não ser preso. Pois bem, você não pode contestar isso. O segundo ministro da Justiça está tão morno, ou melhor, está tão calado quanto o primeiro fora em relação aos desmandos das polícias estaduais, das polícias municipais, quando passaram a agredir violentamente pessoas honestas. Você não pode duvidar que isso tenha acontecido e está acontecendo. O ministro da Justiça, este que estamos chamando aí de que já estão chamando de um evangélico radical, parece que de radical não tem nada, porque não tem se manifestado nem mesmo contra a grande arbitrariedade que existe hoje, contra aqueles que tem por ofício expor a sua opinião. Estamos proibidos de opinar, estamos proibidos de pensar, estamos proibidos de criticar. Pois é, isso você também não pode negar. No governo Bolsonaro existem presos políticos. Falamos muito que a Argentina é comunista, mas nem a Argentina tem presos políticos. Só Venezuela e Brasil, para a nossa vergonha. E nem uma palavra, nem uma ação contrária, vemos nenhuma reação, nós vemos o Palácio do Planalto em relação a esta atrocidade que se comete hoje no país. Pois é, e assim nós vamos. Nós tivemos um ministro acuado, que foi obrigado a fugir do país como um criminoso, e agora pessoas honestas indo para a cadeia por exercerem a sua
livre função de opinar e investigar e criticar. Não pode. Numa ditadura isso é impossível. Mas nós não votamos num presidente ditador. Nós não votamos num presidente que logo veríamos exercendo uma função secundária dentro de uma ditadura. Nós votamos num presidente que pudesse tomar as rédeas das decisões nacionais. Como, por exemplo, isso você também não pode negar, ficou de fora das decisões tomadas em relação ao Covid por estados e municípios. Mas foi o STF quem quis. O STF quebrou o pacto federativo e deixou o presidente de fora nessas questões. O presidente não podia ter aceito, porque é da competência do governo federal uma questão nacional. Uma questão federal é da competência do governo federal. Teria que ter batido na mesa e dito com todas as letras que os juízes do Supremo não tinham competência para tirá-lo de fora das decisões que envolvem interesses nacionais. Ele calou-se, aceitou humildemente essa ordem escandalosa e se fez de vítima. Continuou como uma pessoa, um civil normal, sem acesso às decisões tomadas por governadores que podem colocar o Brasil numa hecatombe irremediável, da qual jamais sairemos. Mas ele se omitiu. Poderia ter, inclusive, dado voz de prisão a juízes que, tomando decisões monocráticas, feriam a Constituição, a lei e a ordem. Não o fez. Preferiu omitir-se. Preferiu fazer-se de vítima. E não há live em que ele não diga: não, está tendo problema lá em São Paulo, está tendo problema não sei aonde, mas eu não posso me meter. O STF não deixa. Isso é vergonhoso um presidente dizer. Ele aceitou essa condição secundária, sendo que ele foi eleito para tomar as rédeas das decisões nacionais. Ele se omitiu, se fez de fraco, botou o rabinho entre as pernas e agora se faz de vítima. Não é esse o Bolsonaro que nós queremos. Mas não se pode falar nada, não, coitadinho. Coitadinho nada. Eu não votei num coitadinho. Eu votei num presidente que vendeu-me a ideia de que ele agiria com todo o rigor da lei, tendo numa das mãos a Constituição, mas na outra fazendo valer o poder, o seu poder de chefe maior das Forças Armadas, se precisasse. Ele me vendeu esse peixe, eu comprei esse peixe, paguei por ele 2 vezes e não recebi o produto até hoje. E motivos para ele ter feito isso não faltaram. Ele preferiu omitir-se para deixar todos os seus amigos no entorno à vontade e vir aqui nos YouTube, nas lives da vida, se fazer de coitadinho. Coitadinho é o povo que está morrendo por péssimas decisões de governadores, como o de São Paulo. Mas nisso também tem culpa o presidente. Ele também é culpado por omissão e por prevaricação. Porque ele sabia, o presidente Bolsonaro, sabia como tocaria o problema da pandemia no estado de São Paulo. Seria muito diferente do que fez o governador paulista. Mas como ele se omitiu, deixou que o lobo tomasse conta do galinheiro. Não, pois é, o STF me tirou esse poder, tadinho de mim, deixa o Dória matar o povo lá. É isso que aconteceu, simplesmente assim. E como podemos olhar para tudo isso sem sentirmos indignação? Pergunto ao povo que votou em Bolsonaro. Como que podemos nós também nos acomodarmos desse modo? Temos que cobrar o presidente que compramos. Temos que cobrar o presidente que se tornou nosso funcionário depois de eleito. Nós não podemos nos acovardar.
Nós não podemos sentir medinho de cobrarmos um funcionário que está pisando na bola. Não estou pedindo aqui para mandarmos ele embora, não é isso, mas para colocá-lo na linha. Alguém faz? Não, ninguém faz, porque tem 50 mil youtubers levando o povo para outro lado. Calma, vamos aguardar. Calma, vamos aguardar. Ele tem um plano secreto. Olha, eu me lembro, o primeiro gibi que eu li foi o da Mônica, ou do Cebolinha, não lembro. Isso foi em 1967. Ali a primeira historinha que eu li foi o seguinte: o Cebolinha mais o Cascão tinham um plano para roubar o coelhinho da Mônica. Eu tenho certeza que se eu for na banca agora, depois de mais de 50 anos, a história é a mesma. Cebolinha e Cascão têm um plano para roubar o coelhinho da Mônica. É o que está acontecendo. Bolsonaro tem um plano. Mas que plano? Os planos não existem. Na política, o que existe é a ação do dia. Claro, existem planos de longo prazo, de investimento, de infraestrutura, mas contra os inimigos que nos batem no momento presente não existe um plano. Neste momento o que existe é reação. E é aí que está a diferença entre os grandes, os fracos e os medíocres. Porque vejam, meus amigos, eu sou professor, tenho formação em História, Ciências Sociais e Filosofia. Em História eu aprendi algo muito básico. Nenhum líder político fraco venceu as suas batalhas. Nenhum país fraco dominou o forte. Vocês não encontrarão isso na história. Jamais. Jamais um povo fraco venceu um forte. A menos, exceto, melhor dizendo, quando Deus estava do lado de pequenos lutadores valentes que se colocavam ao seu serviço. A história de Israel registra isso. Um garoto de 12 anos derrubou um gigante. Um grupo de soldados derrotou um exército imensamente maior. Mas ali estava a mão de Deus. O sobrenatural de Almeida, como dizia Nelson Rodrigues. São casos isolados na história. No geral, esses milagres não aconteceram em todas as nações. É preciso se colocar diante do inimigo de tal modo que o inimigo sinta temor. Pergunto, é isso que está acontecendo no Brasil? Todo mundo tem batido na cara do presidente. Você pode não gostar do que eu digo, mas você não pode negar que um embaixadorzinho de merda chinês deu um tapa na cara de Bolsonaro como se Bolsonaro fosse mulher de bandido. E nada aconteceu. 2 dias depois se falou que, olha, nós precisamos moderar porque a China é o nosso grande parceiro. Foi isso que aconteceu. Não é possível imaginar que esta tática sairá vencedora. Não existe precedente na história que mostre isso. Quem verga as costas para o inimigo está fadado ao fracasso. A longo prazo, sim, pode-se ter estratégias, mas são estratégias que não visam o tapa imediato na cara e a rasteira que nos pode derrubar. De que adianta ter uma estratégia para daqui 6 meses, se daqui 2 dias pode-se estar tudo perdido? Isso é falta de visão. A visão a longo prazo não pode inibir a visão do momento. Não pode. O sujeito não pode ter apenas uma visão de longo prazo. Ele tem que saber lidar com o problema atual, e o problema atual é gravíssimo. É uma bola de neve, a cada segundo na sua descida ela aumenta um pouco. E daqui a pouco esse pouco será um rolo compressor que a todos nos esmagará, porque faltou visão imediata. Não se pode acreditar, repito, que deste modo sairemos vencedores. Então, meus amigos, para que não digam que eu sou um derrotista, que eu sou
um pessimista. Não, saibam, eu não sou nada disso, eu estou com medo, e o medo já salvou muitas vezes a humanidade. Estou com medo de sermos derrotados logo ali, porque pode ser que uma dessas prisões arbitrárias acabem sendo a do próprio presidente daqui a alguns dias. Então, meus amigos, esqueçamos youtubers que só querem faturar com a crise mostrando o lado cor-de-rosa da vida. Vamos reagir, vamos cobrar do nosso presidente, de quem mais precisemos cobrar, ação imediata, não ação para o fim do ano, para 2022, ação para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, porque senão estará tudo perdido. A cada dia que passa, notícias ruins sucederão notícias ruins, até que fique tudo realmente muito grave. Aí certamente não se poderá voltar atrás. Chegará um momento, meus amigos, que não haverá mais volta nessa história. Pergunto, é isso que queremos? Queremos já sermos totalmente derrotados nem bem no segundo ano do presidente que escolhemos com grande esperança? Existe muita gente iludida, achando que uma transposição do Rio fará diferença, uma estrada a mais fará diferença. Isso é porque essa gente não conhece a batalha cultural que está sendo travada agora. Nada segurará o inimigo. Não pensem que os inimigos se reuniram para dizer: olha, agora não vamos mais atacar o Bolsonaro porque ele fez a transposição, mais um trecho da transposição do Rio. Puxa, ele é legal, ele está levando mais água aos nordestinos, então vamos parar de atacá-lo, beleza? Não, isso não acontece. Pelo contrário, isso ainda enfurece ainda mais no inimigo. O que é preciso é uma ação no terreno onde ele está apanhando. E é aí que ele está se mostrando dócil, para alegrar gente como Augusto Nunes. Bolsonaro agora ele está legal, essa semana ele não errou, porque não bateu boca com ninguém, está mansinho, está tranquilinho. É assim que tem que ser presidente, percebem? Eles amanhã depois continuarão lá nos seus cargos de jornalistas, elogiando pessoas à esquerda, eventualmente, pessoas que eventualmente ocupem o poder com outras ideologias. É isso mesmo. E para estarrecimento ainda maior, nós ouvimos exatamente isso do senhor Zé Maria, né? Zé Maria, ele falando de Alckmin, chegou a dizer que era também um bom candidato. É assim que eles pensam. Eles dão uma no prego e outra na ferradura. Quando o Alckmin tomar o poder, com aqueles não acontece nada, porque eles já haviam elogiado o Alckmin no passado, percebem? É assim que eles agem. Então, e nós nos deixamos iludir por essa gente. Eles são como o diabo, contam uma verdade aqui e uma mentira ali, percebem? Porque se só contassem a mentira, se o diabo só contasse a mentira, ninguém acreditaria nele. Primeiro ele vem com uma verdade, depois ele embute a sementinha da cisânia, do mal. Foi o que aconteceu hoje. Vejam lá, os pingos nos is de hoje. Zé Maria, tinha o candidato fulano, tinha o Bolsonaro, que era um bom candidato, que usou a mídia, as redes sociais, tinha o Alckmin, que era também um bom candidato. Amigo, Alckmin um bom candidato? Amigo, fala sério, Alckmin um bom candidato? Mas são essas entradinhas diabólicas dentro do discurso que nem percebemos. Mas eles sabem por que estão falando isso. Eles sabem porque dizem: agora Bolsonaro agiu certo. Ele ficou na dele, ele ficou quietinho, ele ficou mansinho. Pois é, agora Bolsonaro escolheu o ministro certo. Um ministro que não tem ideologia. Percebem? Pois não era isso que nós queríamos? Alguém que contrapusesse a ideologia de esquerda com a da direita? Nós não queremos, o professor Olavo de Carvalho sempre falou muito isso, nós não queremos a destruição da esquerda.
Nós queremos o direito de existir, meio a meio, como nos Estados Unidos. Uma parte à esquerda, outra parte à direita. Só que aqui não dá. Aqui é só esquerda. Ninguém mais tem o direito a existir, se não for da ideologia de esquerda. E uma das promessas que nos levaram a votar em Bolsonaro foi essa. Bom, pelo menos vamos ter alguém lá de direita, porque eles ficaram décadas no comando da educação. Vamos ficar alguns anos pelo menos. Não ficamos 2 anos. E agora, rendendo-se novamente como um soldado vencido, Bolsonaro coloca quem eles querem. Não exatamente quem eles querem, mas alguém que de cara já chega dizendo: não se preocupem, eu não sou inimigo não, eu não sou de direita, eu nem tenho ideologia. Quando o sujeito diz que não tem ideologia, ele está dizendo 2 coisas. De direita eu não sou, mas não quer dizer que eu não seja de esquerda. Perceberam? Mais uma grande derrota. Tem gente que já está dizendo aí: será que Bolsonaro não é um cavalo de Troia? Será que não estamos diante da estratégia das tesouras? Olha, eu não acredito, porque seria o maior golpe já dado na história desse país. Seria tão vergonhoso que é melhor não acreditar, como aconteceu com Obama. Obama foi um golpe, nem americano era, mas o americano não suportava essa realidade, então fazia de conta que ela não existia. Estou reivindicando essa mesma posição aqui para nós. É melhor nem acreditar nisso, seria vergonhoso demais. Espero que não, espero que seja só mesmo fraqueza. Ele é fraco e o povo não ajuda, o povo não empurra, o povo não exige, o povo não pede. E aí vamos cada vez mais para o brejo, a vaca, a corda e todos nós de arrasto. Muito obrigado pelo superchat, Ivoni. Muito obrigado, Ivoni. Ivonei, beijos. Tá vindo uma nave intergaláctica salvar o Brasil. Meu Deus do céu. Obrigado, Ivonei. Não fala isso, eu sei que você está falando de brincadeira, é uma ironia, mas o povo acredita, tem gente acreditando nisso. Vitória Ramos, muito obrigado, também mandou um superchat. Boa noite, meu querido professor. Boa noite, Vitória. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo superchat. Cadu mandou um superchat. Exército do Brasil, braço forte, mão que afaga a esquerda. Bons vivãs, maçons, velhos covardes e acomodados. Muito obrigado pelo comentário, Cadu, e mais ainda muito obrigado pelo superchat. E o Henrique Leite, muito obrigado pelo superchat. É triste, mas o presidente traiu a nação. Muito obrigado pelo superchat, Henrique Leite. Quero fazer um pedido especial aos amigos. Nós estamos realmente boicotados pelo YouTube. Nós fomos jogados na privada. Na privada talvez seja um pouco de exagero. Nós fomos jogados naquele quartinho lá nos fundos, escuro, que ninguém vai. Numa casa, casas grandes, casas antigas, tinham esses quartinhos chamados despensa. Quartinho escuro, sem janela, no fim da casa, para guardar algumas tranqueiras. Nós estamos lá. Demos uma saidinha um tempo atrás e o canal cresceu. Vídeos normalmente com 50, 60 mil views, mas logo bloquearam. Foi quando eu comecei a fazer críticas ao governo e à gente do governo. Sim, esse governo também exerce sua censura. E eu, infelizmente, como não sou do tipo que me prostituo para ganhar dinheiro, estou sempre levando na tarraqueta. Levei na tarraqueta quando atacava a esquerda aqui, a esquerda disfarçada, gente como Joyce Hasselman, por exemplo. Mal eu sabia que ela tinha gente infiltrada no YouTube. Comecei a tomar na tarraqueta desde o começo do canal, pois é. Depois fiz críticas a gente mais, digamos, poderosa da direita. Tomei na tarraqueta de novo, porque essa gente poderosa, é claro, que está infiltrada no YouTube. Daqui a pouco nossos vídeos não passarão de 1000 views, 2000 views, se tanto. É assim que a coisa vai.
Então eu peço aos amigos que ajudem o canal, aqueles que puderem. Graças a Deus nós recebemos 2 ajudas essa semana muito boas que nos deram um certo alívio. Você que pode ajudar e gosta do canal, é uma forma de quebrar um pouco essa perseguição que a gente tem aqui, porque nós somos perseguidos hoje pela esquerda e pela direita. Só Deus na causa, meus amigos. E se você se sentir tocado em ajudar o canal, ajude, porque é a única forma de nós continuarmos aqui, alertando aqueles que não se indispõem com a verdade. Tem aqueles que ficam com ódio da verdade, mas não é para esses que eu falo, não. É para você que está aberto à verdade, porque como diria o presidente, como dizia o candidato Bolsonaro, usando uma passagem de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois é, muita gente já esqueceu disso. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Temos agora 2.026 almas à live, 2.026 almas à live, 2.500 likes. Muito obrigado a todos. Não tivemos hoje nenhum inscrito, não? Vamos ver quem está aqui de moderador. A Silvia Matos está aqui, é inscrita no canal. Pois é. Tá aqui me ofendendo. Bem, fazer o quê? O direito de me criticar e usar dessa linguagem pejorativa é seu. O meu direito é mandá-la tomar naquele lugar. Porque nada do que eu te disse aqui foi mentira, ou foi? É mentira que Bolsonaro se acovardou e começou a distribuir cargos para a gente do Centrão, cuja promessa de campanha era exatamente cortar? Isso é mentira, minha senhora? É mentira que o ministro da Educação foi como que expelido do governo para não criar mais atritos com a esquerda? É mentira, minha senhora? É mentira que nós temos hoje 8 presos políticos porque o presidente medrou, porque o presidente não combate esses abusos autoritários inconstitucionais do STF? É mentira, minha senhora? O que lhe atinge, o que lhe desagrada é que eu faço críticas ao seu ídolo. A senhora idolatra um ser humano como a senhora, que caga, mija, peida, e não é em nenhum momento tão superior a qualquer um de nós. Pelo contrário, muitas vezes é até mais burro, mais lerdo, com menos coragem, mas a senhora colocou-o num trono, e é isso que lhe desagrada, porque para a senhora o que eu falo, ainda que seja verdade, não deve ser aceito, porque vai contra a sua religião. Se a senhora não mudar de atitude, a senhora será condenada por isso. Condenada, porque não há nada mais abominável para Deus do que esse tipo de idolatria. Recusar a verdade, não aceitar a verdade por causa do seu ídolo. Foi por causa disso que povos, reis, governadores perderam tudo. E a senhora, cuidado, pode perder também, pode perder a sua alma por não aceitar a verdade. Porque se a verdade liberta, a verdade precisa, para libertar, antes de tudo, ser aceita com humildade. É o que vocês não têm. Vocês são idólatras. E a idolatria os fará perder e chorar amargamente amanhã, porque não ouviram a voz do bom senso. Vocês preferem idolatrar a seguir a verdade. Terão a sua paga. A senhora terá a sua paga. Muito bem, até depois.